Olá, alunos! Eu sou a professora Daniele, da disciplina de Introdução à Educação à Distância, e hoje nós vamos iniciar o terceiro módulo, com o tópico do processo de ensino-aprendizagem em EAD. Então, esse terceiro módulo da nossa disciplina vai tratar sobre o processo de ensino e aprendizagem em educação à distância, ou seja, a gente vai ver a lógica do ensinar e aprender. Nós vamos abordar o ensinar e aprender, as linhas teóricas de aprendizagem, o papel do professor, o professor EAD e os novos espaços de aprendizagem, e o papel do aluno. Então, nós sabemos que existem várias maneiras de explicar como o ser humano aprende, Mas antes da gente iniciar o nosso entendimento sobre o ensino e aprendizagem, é preciso a gente refletir sobre o que é aprendizagem. Será que aprendemos porque nos desenvolvemos ou o desenvolvimento antecede a aprendizagem? Como aprendemos? Então, essas são algumas indagações que cabem para a gente refletir no desenvolvimento da nossa conversa agora. Inicialmente, para que a gente possa contextualizar, é interessante a citação de Sucupira, 2007, que diz: um dos pontos fundamentais para quem está se iniciando na pesquisa sobre aprendizagem é a clarificação entre entender o que é inato ao sujeito, em oposição a tudo o que é adquirido por este, o que se denomina aprendizagem. Então, nesse contexto, nós notamos que não é fácil conceituar a aprendizagem, mas, diante de todas as teorias nesse esforço, nós devemos considerar que a aprendizagem, ela provoca, como está aqui na citação, entre aspas, provoca sempre uma mudança no comportamento, que é entendido como algo novo em comparação com tudo que é originalmente parte integrante do sujeito. Então, existem algumas linhas teóricas de aprendizagem que vão nos ajudar a entender o conceito de aprendizagem. Então, essas linhas teóricas, elas se dividem em dois grandes grupos teóricos, que esses grupos teóricos são relativos às teorias comportamentais e o das teorias cognitivas. Então, sobre a teoria comportamental, ela também é conhecida como empirista ou behaviorista. Então, essa linha teórica acredita que o conhecimento é proveniente dos sentidos e do comportamento humano. A única fonte de conhecimento humano é a experiência adquirida pelo meio físico, que é mediada pelos sentidos. Então, nessa teoria, se desconsidera os processos mentais na elaboração dos conceitos e ideias. Assim, para os behavioristas, a aprendizagem ela está fora do indivíduo, mediado pelo ambiente. O aprendiz, então, ele é aqui considerado como uma tábula rasa que recebe estímulos externos, estabelecendo assim uma associação por meio desses estímulos externos. E aí ele vai condicionando a fixar o estímulo recebido de forma passiva, Então, o aprendizado nessa teoria se daria dessa forma passiva, através do meio ambiente. Como exemplo dessa teoria, nós temos o experimento de Ivan Pavlov, o experimento chamado de experimento de condicionamento em animais. Então,
Ivan Pavlov, ele mostrava, né, um alimento para cachorros, ele fez experimentos com cachorro, então ele mostrava um alimento para o cachorro e tocava um sino. E aí ele tinha uma medição ele fazia uma medição da quantidade de saliva, né? E após um tempo ele escondeu a comida e tocava o sino. E o que foi que ele observou? Que a quantidade de saliva produzida era igual nas duas situações. Quais situações? Quando ele tocava o sino com a comida, o estímulo visual da comida, e depois tocava o sino sem o estímulo visual da comida, só o sino, ou seja, só o estímulo auditivo. E ele ele quantificou a saliva nas duas situações e notou que a quantidade de saliva era a mesma, né? Então, ele percebeu que apenas ao ouvir o toque de sino era produzida a mesma quantidade de saliva. Então, o estímulo para a salivação não era apenas ativado quando o cachorro via ou sentia o cheiro de comida, mas também era ativado através de algo que ele associava à comida. Ou seja, o toque do sino, ele já associava à comida, né? Então, no contexto dessa teoria, não são considerados valores dos aprendizes e nem suas diferenças individuais. E assim, a tarefa do professor é apenas a transmissão do conhecimento, né? Esperando que seus alunos realizem as atividades propostas, repetindo as informações do professor em uma atitude de passividade, né? Assim afirma Sucupira 2007. Uma outra linha teórica que explica a aprendizagem é a conhecida como a concepção a priorista, né? Essa é bem diferente da concepção comportamental behaviorista, porque ela considera que o indivíduo já traz consigo, ao nascer, indícios do conhecimento e da aprendizagem, ou seja, o saber está no sujeito e o meio vai fazer desabrochar o conhecimento no aprendiz, né? Então, aqui, as capacidades segundo Sucupira, né, as capacidades do ser humano, como personalidade, comportamento, formas de pensar, etc., são inatas ao homem. O meio não o determina. E a aprendizagem é uma ação internalizada do estudante. O professor tem o papel de facilitador do desabrochar da curiosidade do estudante. Ele acredita que o aluno tem sua vivência e sua história. Uma outra teoria de aprendizagem é a cognitivista. Nessa concepção, a aprendizagem ela é entendida como um processo de relação envolvendo o sujeito e o mundo externo, numa perspectiva de interação. Então, aqui, para Piaget, né, a gente já acabou de definir o conceito de Piaget, o conhecimento não procede em suas origens nem de um sujeito consciente de si mesmo, nem de objetos já constituídos do ponto de vista do sujeito, né? Esta concepção, a interação entre o professor e aluno deve ser descentralizada da figura do poder do professor. O papel do docente aqui é estimular no aluno a busca por encontrar respostas por si mesmo. Por fim, nós temos a linha teórica de aprendizagem
a chamada de concepção sócio-histórica cultural da aprendizagem, que se caracteriza pela relação sociocultural entre os indivíduos, né? Ela é semelhante à teoria cognitivista e considera que o conhecimento não está nem pré-formado no sujeito, nem é determinado pelo meio exterior, né? Então, de acordo com Vygotsky, que é o seu principal defensor dessa teoria, Levi Vygotsky, né? Ele afirma que a aprendizagem não é algo externo e posterior ao desenvolvimento, nem idêntica a ele, mas é uma condição desse processo de desenvolvimento. Portanto, né, de acordo com Vygotsky, o conhecimento é construído a partir da relação social, ou seja, na relação sujeito-objeto e o outro. Pode ser pais, professores, colegas, um livro, né? Ou seja, tantos outros instrumentos. O conhecimento pode ser mediado a partir dessa relação social. No caso, a ação do outro sobre cada sujeito que aprende, ela é fundamental. Não só como uma ação incentivadora, mas também como uma ponte, né, que é uma ponte indispensável entre a pessoa que está aprendendo, entre o aprendiz e a realidade que o circunda. Então, portanto, a gente tem nessa teoria que o contexto cultural de aprendizagem é fundamental e constitui a base desta teoria, né? De acordo, portanto, com Sucupira, também 2017. Nesse contexto de aprendizagem, é importante a gente refletir sobre o papel dos agentes envolvidos nesse processo, né? Ou seja, do professor e do aluno, que é o que a gente vai abordar agora, mais especificamente ao papel do professor e aluno, né? O professor é a AD e os novos espaços de aprendizagem. Então, sobre as novas competências, né, do professor, Almeida, 2008, diz que o papel do professor transmuta-se em decorrência da exigência da metodologia EAD, né? Então, desse professor, é exigido mediar essa polifonia recente. Ou seja, o que é essa polifonia? É quando os alunos e professores eles confrontam suas vozes umas com as outras e com as vozes por exemplo, de outros instrumentos. Então, todos esses agentes estão envolvidos criando novos conhecimentos, né? Então, o professor é exigido saber mediar toda essa polifonia a fim de proporcionar um ambiente favorável à criação desses conhecimentos a partir desses instrumentos envolvidos. Ou seja, essa polifonia de vozes entre o professor, aluno e os instrumentos, como, por exemplo, os textos de leitura, né? Sendo assim, no contexto do ensino à distância, né? Ou não, né? Pode ser também um ensino de qualquer outra categoria, presencial, por exemplo, o papel do professor ele vem se ajustando, né? A nova lógica de aprender e ensinar com essas tecnologias, né, de informática e comunicação. E, no caso, cabe ao professor envolver o aluno numa rede de conhecimentos, né? Então, nós, né, que estamos sempre aprendendo, e também futuros professores, nós temos que ter essa nova percepção de que o professor deve sempre estar se atualizando e proporcionar um ambiente de aprendizado ao aluno a partir dessas novas tecnologias que vêm surgindo, né? Então, saber mediar essa polifonia é exigido,
né, alguns atributos que favoreçam o professor a aproveitar ao máximo o potencial dessas novas tecnologias em sala de aula. Então, de acordo com Silva, 2003, né, o professor ele deve ser um formulador de problemas, provocador de situações, arquiteto de percursos, mobilizador das inteligências múltiplas e coletivas na experiência do conhecimento e ampliação das possibilidades de aprendizagem, né? Então, como o eixo pedagógico da modalidade de ensino à distância ela se baseia na interatividade, a lógica desse processo de ensino e aprendizagem ela se faz nessa construção de trocas de relações de saberes, né? A troca de saberes entre os agentes envolvidos. E é importante frisar aqui que é uma troca de saberes, essa relação de troca de saberes entre professor, aluno e instrumentos que fazem parte desse processo, não é uma relação hierárquica, né? Não é uma relação hierárquica. Né? Conforme Levi, o professor ele torna-se, de acordo com Levi, aqui, 98, o professor torna-se a referência para orientar seus alunos, seja essa orientação individualmente, seja incentivando a construção coletiva, né? Então, a sua competência deve se deslocar no sentido de incentivar a aprendizagem e o pensamento, né? Então, essas são as reflexões sobre o papel do professor nesse contexto de ensino e aprendizagem. Sobre o papel do aluno, né? Nós temos que o estudante ele é o sujeito da aprendizagem, né? E para esta aprendizagem ocorrer, é necessário que tenha algumas atitudes essenciais, né? Tais como autonomia, comunicação, a reflexão e a construção coletiva do conhecimento, né? Destas características, dessas atitudes, né, essenciais, nós já observamos que a autonomia ela é uma atitude que constantemente aparece nas nossas conversas, né? Então, nós vamos ratificar, né, a abordagem sobre a autonomia. Então, a alternativa de estudar à distância, ela apresenta inúmeras vantagens, mas construir uma autonomia de aprendizado não é algo fácil. Então, se o aluno não colocar esta questão de autonomia em perspectiva, ele dificilmente terá sucesso no seu aprendizagem, né? No seu processo de aprendizagem. Então, para abordar a autonomia, nós vamos recorrer a Silva 2004, que diz: em oposição a uma prática conservadora, tradicional e tecnicista, surge a aprendizagem autônoma, tema que de início sugere 3 questionamentos. O que é a aprendizagem autônoma? Para que serve? E em que situação é desejável ou necessária a aprendizagem autônoma, né? Então, o próprio Silva, né, 2004, ele responde cada um destes questionamentos. E, de forma mais detalhada, nós vamos aqui apenas sintetizar suas colocações, né? Então, a primeira pergunta é o que é aprendizagem autônoma? Então, de acordo com Silva 2004, a aprendizagem autônoma ela se refere ao processo de aprendizagem no qual o aluno deve ser responsável pela sua aprendizagem, o que não está subentendido a eliminação do professor na gestão de atividade de ensino. De acordo com Silva, 2004, né, o educador ele precisa desenvolver possibilidades de investigação,
sair da ideia de senso comum e permitir que o outro haja com sua singularidade. Então, a gente percebe, né, que para o desenvolvimento de uma aprendizagem autônoma, o educador ele deve assumir uma posição de renúncia ao poder que é oferecido pelo próprio lugar de professor, né? E no caso o professor, ele deve permitir que o aluno seja protagonista do seu próprio aprendizado. Então, quanto à segunda pergunta, né, a segunda questão proposta, que é para que serve a aprendizagem autônoma, são inúmeras as vantagens da aprendizagem autônoma para o aluno, né? E também para o professor. Então, nessa concepção, Haid, 1994, ele afirma que trabalhar a autonomia do ato de aprender, independente de modalidades do ensino, proporciona, na verdade, uma formação de indivíduos autônomo, crítico e criativo. Um cidadão que não pense de forma fragmentada, mas de forma global e sistematizada. Só assim seremos sujeitos de nossa própria aprendizagem. Então, né, nesta colocação do Haidid, de 1994, fica claro que a aprendizagem autônoma ela busca alimentar no outro a potencialidade de crescimento, né, que visa a independência e a autoafirmação do aluno. E assim a aprendizagem ela ocorre de maneira interligada e interdependente com todas as relações que são significativas para o aluno, né? Então, essa questão ela nos remete a uma reflexão da necessidade de uma intervenção pedagógica construtivista, né, que proporcione nos educandos as condições adequadas para a construção de conhecimento pelos alunos. E repensar a posição de professor na posição de um mero transmissor de conhecimentos, né? Porque no ensino à distância, na EAD, esse modelo é obsoleto, né? Então fica aí a reflexão da gente. Toda a aula do terceiro módulo, né, o processo de ensino-aprendizagem foi baseada em Costa, metodologia do ensino à distância, que está disponível para vocês. Eu agradeço pela atenção. Obrigada e até mais.